Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Eu mudei de computador, tá? Agora não tenho mais, né, o computador do meu filho, que dava para fazer adoração, dava para colocar música de fundo, dava para fazer uma porção de coisas. Agora não tenho mais. Então, o meu aqui é bem mais pobrezinho. Então, eu vou fazer um teste hoje para ver se funciona e aos pouquinhos eu vou vendo se dá para colocar música de fundo, dá para arrumar alguma coisa, tá? Então, me perdoem por qualquer coisa, tá? Se não ficar alguma coisa, né, como antes. Mas o importante é a aula, né? Vamos ver. Então, vamos lá. É com muito amor e carinho, né? E o principal é a aula. Então, Volume do Céu, volume 1, Livro do Céu, volume 1. Lembro-me de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes e o meu amado Jesus disse-me: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos. Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassavam o coração como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo Santo, dai-me o sofrer, dai-me as cruzes. Só com isto saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos. E então tomava uma daquelas cruzes maiores que eu via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a traspassá-la com o prego. De vez em quando, o bendito Jesus me perguntava: que te dói? Que te dói muito? Que te dói muito? Quer que eu pare? E eu: não, meu amado, continua, dói sim, mas estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: faze-o depressa, Jesus, faze-o depressa, não demores tanto. Mas o quê? Quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como eu ficava mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões,
E às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e os lamentos que fazia com o nosso Senhor, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: meu amado, tudo termina em burla. Dizias-me que querias levar-me ao céu e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizias-me que querias crucificar-me e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Então, esse trecho, né, é o final dessa parte, da parte de começar, né, o estado de vítima da Luísa, né, quando ela, para valer, começou o estado de vítima dela, né. Então, aqui, ela está passando por algumas dificuldades para crucificar-se, né, para ser crucificada. Então, o símbolo dessa situação é uma simbologia, né, na verdade. O que aconteceu com a Luísa é o que Jesus ele quer ensinar para a gente também, né? De que as coisas na divina vontade são assim, né? Não são do jeito que a gente quer, né? Sempre é do jeito, né? Assim, que envolve a vontade, somente a vontade da criatura. Então, o que faz Jesus ficar satisfeito, né? Sempre o que faz Jesus ficar satisfeito é a nossa vontade, a nossa disposição, tá? O fato em si, ele não liga muito, ele não se preocupa tanto com o fato em si, sabe? Que é concluir a crucificação da alma. Essa parte, ele nunca ele liga, né? Assim, o mais importante é não se preocupar de concluir, de você, né, ver as coisas concluídas. Né, quando você tem algum objetivo de ofertar alguma coisa para Jesus, você não tem que se preocupar, né, com a conclusão do jeito que você gostaria, né? Você não tem que se preocupar com os detalhes, assim, nossa, eu quero que saia com florzinha, né? Eu quero que saia com música de fundo, eu quero que saia, né, com uma adoração, ao vivo, com o Cristo crucificado, com a imagem de um Cristo crucificado bonito. Eu quero que tenha, né, uma letra bonita brilhando, piscando. Eu quero um bichinho, né, no vídeo, tal. Eu tô falando de vídeo. Então, assim, no caso do meu aqui, tô fazendo aqui, né, eu passei por um pouquinho de braveza aqui com o computador, porque eu achei, não vou conseguir mais fazer meus vídeos. Ai, meu Deus, porque o computador tava com graça, né? E aí eu fiquei preocupada. Deixa eu só fechar a porta aqui, peraí. Então, eu não sei qual qualidade que vai ficar esse vídeo, porque eu tô testando, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse computador que eu arrumei aqui. O outro computador meu, ele não dava pra fazer live nele. E aí eu perguntei pro meu marido se tinha um que aceitava o cabo da internet, pra ver se eu conseguia fazer live. Mas agora eu não sei mais se eu vou conseguir fazer live também. Ai, tá difícil, mas tá bom, a gente chega lá. Então, o que eu tava falando, né? Que em qualquer coisa que você vai ofertar para Jesus, né? Qualquer circunstância em que você vai na divina vontade se ofertar, né? Você não tem que se preocupar em fazer tudo perfeito aos olhos humanos, na visão humana, tá? Na visão humana não é necessário nada ficar assim cheio de florzinha, cheio de perfeição. Essas coisas Jesus não liga, tá? O que Jesus mais se importa na vida na divina vontade é a sua vontade. Ele vai olhar a sua intenção, o que você queria de todo o coração entregar para Jesus. Então, dentro ali dessa questão da sua vontade, é ali na sua vontade que você quer fazer as coisas, que você quer ofertar, que você quer entregar, que você quer, né, conseguir fazer o melhor e tudo mais. Então, Jesus, ele fica encantado e feliz demais, né, e totalmente satisfeito
pela sua vontade, pela sua intenção, né? A sua pura intenção, tá? Que você quer fazer por amor puro a Jesus, sem nenhum problema, assim, sem questionar nada, sabe? Se vai dar ou não, se teve ajuda ou não, se as coisas facilitaram ou não, se aconteceu tudo do seu jeito, do jeito que você planejou, não importa como foi. Você vê, você chega no local, você acha que vai dar tudo certo, né? As coisas do jeito que você planejou. Mas de repente alguma coisa dá errado, né? Quantas vezes eu tava cantando, né? Tava fazendo alguma coisa para o Terço da Misericórdia e eu planejei que fosse bonito, de um jeito, mas chegando lá não era do jeito que eu tinha planejado. Faltava a pessoa para tocar a música, né? Faltava uma porção de coisa, de detalhes que não dava mais. Na festa da Misericórdia, eu queria uma festa tão bonita na Misericórdia, e aí uma vez, né, eu não consegui ter a festa do jeito que eu queria, porque acabou a luz na hora da missa. Mas mesmo assim, aconteceu a missa sem luz mesmo, né? No escuro, e a gente cantando com a luz de velas. Aí depois eu vi a beleza daquela missa da festa da Misericórdia, por ser toda a luz de velas. Eu falei assim, que lindo, né? Que lindo. Então, a gente, assim, se entrega, se abandona, a gente não fica nervoso, chateado, por causa dessas coisas, dessas contrariedades que acontecem, né? Porque Jesus, ele fica interessado pelo seu desejo de concluir o fato, né? De que aquilo vai acontecer, né? Que, assim, a oferta pelo seu desejo é real, vai acontecer. Já aconteceu, como se você tivesse feito, pela sua intenção, pelo seu planejamento. Você saiu de casa com um planejamento. Então, do jeito como você planejou fazer perfeito, para Jesus já conta todas as perfeições. E ele considera cada respiração sua, né, nessa intenção sua que você está ofertando. Então, se na hora, né, não acontecer na divina vontade, né, as circunstâncias todas como você planejou, você tem que honrar a Deus e glorificar, aceitando tudo como ficou, do jeito como aconteceu, e se abandonar à divina vontade, aceitando na divina vontade o fato como foi, né, realístico, né, do jeito como aconteceu. Então, na sua vontade, no seu planejamento, é o que conta, é o que Jesus avalia, é o que Jesus considera. E o que acontece lá depois, né, se deu ou deu errado alguma coisa, né, Jesus, ele vai ficar feliz com você se você vê as coisas tranquilamente, independente de se acontecer problemas ou não, que tudo, né, você fica em paz, mesmo, né, você fica em paz diante de Deus, né? As pessoas, o que elas vão pensar, não importa, se elas vão criticar, né? Ai, mas ficou ruim, né? E não sei o quê. Então, diante das pessoas, não importa, né? Às vezes é de propósito mesmo que ele permite que as coisas de alguma coisa dê errado. Porque não importa as pessoas, importa só ele. Então, ele quer que você entregue as coisas diretamente para ele. É por amor dele que você tem que fazer. E não por amor das pessoas. Então, é isso que é a mensagem, assim, oficial desse trecho. Sempre quando eu li em todos os momentos que eu li esse trecho, Jesus falava para mim isso. Ele explicava para mim isso. E na hora que eu ia atender as pessoas na divina vontade, eu explicava para as pessoas também, né? O que importa é a sua intenção. Não é o fato em si, como ficou. Em qualquer coisa que você for fazer para Jesus, não importa como ficou. O que importa foi a sua intenção e todo o trabalho que você realizou de todo o coração para Jesus. Ele ficou plenamente satisfeito e ele vai aproveitar aquele, né, daquele jeito como ficou mesmo, entendeu? Então, quantas vezes eu fiz vídeos aqui que ficou com algum defeito, com algum ruído, com algum problema, e aí Jesus falou assim, é assim mesmo que eu quero, é desse jeito mesmo que eu queria, né? Tá ótimo, eu quero assim. E aí eu tenho que ficar quieta e ficar feliz, satisfeita, né, com aquilo que eu fiz. Porque no meu coração eu queria fazer o melhor, mas não ficou. O que eu posso fazer, né? Às vezes deu eco, às vezes deu algum probleminha, ele fala que não tem problema, ele não liga. Importante é a minha intenção. Então, diante de Deus é a sua intenção que conta, entendeu? Então, aqui é a mesma coisa, Luísa. Olha lá, lembro-me que seguindo o meu pedido, eu quero ser crucificada, o meu desejo. E ela queria muito ser crucificada.
E transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares lá de Jerusalém, onde o nosso Senhor, lá no Calvário, padeceu a sua dolorosa paixão. E ali nos encontramos muitas cruzes, né? Diversas cruzes tinha lá. E o meu amado Jesus me disse: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos, basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi riquezas, prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Então ele está incentivando a Luísa a amar a cruz, né? Falando do bem da cruz. Então ele falando que o que ele mais, né, deu valor foi os sofrimentos, né? Que as coisas que ele escolheu não foi riquezas e nem prazeres nesta terra, mas sim mais íntimas e as mais amadas e íntimas irmãs, que são todos os sofrimentos que ele teve, principalmente a cruz, e a pobreza, os sofrimentos e ignomínias que ele passou, né? Então ele aceitou tudo que acontecesse de confusão, dificuldade com ele gostava dessas coisas, né? Porque no fundo da alma dele, diante de Deus, ele estava ofertando tudo de si, né? Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, e ela ficava observando o quanto que ele gostava da cruz, né? Do quanto que ele queria isso dela. E ela queria agradá-lo plenamente, né? Queria conquistar todo o afeto de Jesus por ela. Então, ela ouvindo falar que a cruz era a melhor coisa do mundo, ela falou assim: então é isso que eu quero. Opa, eu quero isso, eu quero muito isso. Então, ela ficou toda apaixonada pela cruz também. Queria ser igual o seu Jesus, né? A esposa crucificada. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me transpassaram o coração, como tantos dardos ardentes. Então ele produziu na Luísa, com essas palavras, né, um amor muito grande pelo sofrimento, e um gosto, uma atração por sofrer, né? Tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo santo, dai-me o sofrimento, dai-me as cruzes. Só com isso saberei que me amas. Olha lá. Só com isso que eu vou saber que você me ama, porque você fala tanto que a cruz é importante. Então, se você me der a cruz, se eu for a esposa crucificada, eu sei que você, né, você vai ficar apaixonado por mim. E você vai ficar colado comigo, não vai me abandonar. Então, ela achava que era o jeito dela segurar Jesus, né? Era aceitando o sofrimento e gostando do sofrimento. E ela pegou um gosto pelo sofrimento justamente por causa de Jesus mesmo. Então ela falou: se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos, só com isso eu saberei que me amas. Assim, para mim agradar a Jesus, o único jeito é sofrendo, é sendo vítima, sendo sofredora. Então eu quero, né, fazer isso por ele, né? E então tomava uma daquelas cruzes maiores que via. Ela pegava, né, e punha-me sobre ela. Eu jogava na cruz maior que tinha lá. Ela ficava escolhendo a cruz maior, porque ela tinha uma vaidade naquela circunstância ali, diante de Jesus. Eu quero então, já que o Senhor quer que eu me crucifique, então eu quero caprichado, né? E punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. Vem, meu amado, vem, vem. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com o prego. De vez em quando, o bendito Jesus me perguntava: que? Te dói muito? Quer que eu pare? E ela: não, meu amado, continua. Dói, sim, mas eu estou contente. Então é assim, aquela coisa dos primeiros, né, tempos do relacionamento, do namoro, né? Logo do início, sim, do noivado, em que a mulher, né, quer agradar o seu noivo de todo jeito. Tudo que ele quer, eu quero também. Tudo que ele quer, eu também quero. Então eu tenho que caprichar, eu tenho que agradar ele, eu tenho que mostrar pra ele que eu sou muito, 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 muito boazinha, muito boazinha. Então é mais ou menos isso que ela demonstra, né? E temia tanto que não acabasse de me crucificar, porque ela achava assim: não, eu tenho que ser perfeita para ele, eu tenho que ser perfeita para ele, porque ele é perfeito para mim, então eu tenho que ser o mais perfeita que eu puder para ele. A Luísa tinha muito essa coisa, ela era muito, né, muito presa ao desejo, né? E por isso que ela é uma pessoa muito bem escolhida por Jesus. Ela, né, Jesus escolheu a pessoa muito perfeita, porque ela era muito, assim, muito mimimi, sabe? Mimimi do querer, assim, caprichar mesmo para Jesus, né? Já que eu sou para Jesus, é isso que eu quero também. Esse cara é maravilhoso, é ele mesmo que eu quero. Eu tô apaixonada por ele, então eu também, ele me quer. Então, nossa, então vamos unir o útil ao agradável. Então eu quero ser a melhor possível para ele,
né? Tudo que eu puder fazer para fazer ele feliz, para deixar ele, né, sorridente, contente, eu vou fazer. Então, ela estava sempre disposta a fazer o que ele queria, da melhor forma possível. Aí ela fala, faz-o depressa, Jesus, faz-o depressa, não demores tanto. Mas o quê? Quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos. Mas eu achei que era enorme a cruz, né? Enquanto antes que havia parecido para mim que era suficiente para poder me crucificar. Quem pode dizer como eu ficava chateada com isso? Mortificada. Ai! Isto repetia-se em muitas ocasiões. E às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura de minha alma e os lamentos que fazia com o nosso Senhor, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento, né? Não consumava, né, esse sofrimento. Ela ficava muito triste, muito chateada. Quem pode dizer a amargura da minha alma e os lamentos que eu fazia com Jesus, né? Como ela se estivesse desculpando dele. Eu sou culpada. Eu que sou a culpada. Eu não consigo. Nossa, por quê? Né? E ela ficava, né, totalmente assim, não entendia, né, por que não dava certo, né? Mas era para ter dado certo, meu Deus. Ela ficava tipo com uma vergonha de Jesus, como se ela não tivesse colaborado o suficiente, sabe? E dizia-lhe, meu amado, tudo termina em burla, né? Em zombamento, né? Tudo termina em nada, né? Em burla, né? Não sei que palavra é essa doida. Mas assim, tudo termina em confusão, né? É mais ou menos isso. Tudo termina em decepção, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que significa burla aqui no celular, porque eu não vou poder ficar mexendo nesse computador não, gente. Antes eu pesquisava no computador do meu filho, que era rapidinho. Agora é artifício para enganar, fraude, embuste, fraude. E termina tudo em fraude, né? Não deu certo. Dizias-me que querias levar-me ao céu, e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizias-me que querias crucificar-me, e jamais chegamos à completa crucificação. Então era só frustração, né? E ela ficava brava com isso, né? E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Então ela ficou na esperança, né, de conseguir, né? E assim Jesus, ele ficava brincando com ela, né? Para mim é tudo brincadeira de Jesus, sabe? Ele está ensinando ela uma coisa, mas ao mesmo tempo está se divertindo com a vontade dela. Ele gosta, ele se diverte mesmo. É a palavra mais certa de falar. Ele se diverte com a nossa vontade. Ele gosta muito de se divertir com a criatura, né? Do fazer a criatura ficar apaixonada por ele, de querer muito, 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 muito. E aí ele pega todo esse sonho, esse desejo da criatura. É todo o que ele precisa, né, do amor, né, da pessoa, é a vontade, né? O fato em si não é tão importante, mas para a pessoa parece que se não tiver o fato completo, não tem graça, né? Dá a impressão de que pra gente, né, se a gente não conseguir dar inteiro o sacrifício perfeito, parece que a gente não está fazendo nada de bom, né? A gente pensa desse jeito, mas Jesus, ele não precisa, ele já fica satisfeito só com a nossa vontade, com o nosso desejo. Então é muito legal isso, né? Vamos pra frente. Volume 2, 4 de julho de 1899. Vamos ver se tá gravando aqui certinho. Tomara que dê certo, gente. Jesus fala da Mãe Celestial, as perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado as penas da crucificação, encontrava-se também nossa Rainha Mãe, e Jesus, falando dela, disse: meu próprio reino esteve no coração de minha mãe. E isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas. Seu coração foi traspassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nenhum sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino um reino de paz,
pude estender nela meu reino, e sem encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Tendo vindo Jesus mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, disse-lhe: Senhor meu, Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Ah, peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus disse: Não temas, que não há culpas graves, e além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças. E adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, ele está falando aqui da mãe dele, que nunca foi perturbada, né? Que o coração da mãe dele reinava plenamente esse plano da vontade divina, né? O plano de Deus estava assim intacto, né? Protegido dentro de Nossa Senhora, né? Ela nunca queria falhar, né? Com o projeto da divina vontade de haver a redenção. Então, em tudo ela colaborou com Deus. E por causa da certeza, né, de que tudo estava dentro da ordem como Deus desejava, ela nunca se perturbava, né, nunca, nem minimamente ela se perturbava. O seu coração não foi nunca, nem jamais, minimamente perturbado, apesar dela ser humana, sentir as penas, os sofrimentos, tudo normal nos seus sentidos normais. Mas ela sabia que tudo isso era parte do plano de Deus, né? Então, mesmo no mar imenso da paixão, ela sofreu lá as penas horríveis, né? Que foi muito cruenta a paixão de Jesus. Mas mesmo assim, o seu coração foi realmente trespassado, ela sentiu as dores, sentiu tudo o que precisava sentir, mas era parte, né? Ela sabia que isso era parte de um plano, né? Parte de um projeto muito importante, dentro de algo muito maior, né? E ela fazia a sua participação dentro desse plano de Deus. Então, ela ficava tranquila, porque em tudo ela estava colaborando. E ela sabia plenamente, tinha plena consciência de tudo que era necessário para ela fazer. Então, por que ela iria ficar perturbada? Mesma coisa, gente. Se nós estamos na divina vontade, né, e sabemos que Deus está contente com a gente participando do seu plano, então para que a gente vai ficar perturbado se está tudo dentro da ordem como Deus deseja? Então, depois que você chega um momento em que você está no 4º grau, né, do sol divino, o 4º grau da vida na divina vontade, não tem motivo para você se preocupar com absolutamente nada, né? Porque você já está dentro da participação plena, né, do projeto de Deus para esse tempo, né, desse tempo que você está vivendo. Então, você fica em paz. Em tudo, você tem que ver a vontade de Deus brilhando em todo lugar. Independente do que acontecer, qualquer sofrimento que acontecer, tudo é parte, né? Fica parte desse plano tão grande que é o plano divino, né? Das obras de Deus acontecendo dentro da esfera do seu plano, da divina vontade, do seu Fiat Supremo, né? Então, ela fala assim: eu me sinto toda coberta de chagas, de pecados graves. Peço que tenha piedade de mim. Aí ele fala: não temas, você não tem culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas nunca se perturbar. Então, a culpa pode causar uma grande perturbação na alma, quando a gente acha que a gente fez alguma coisa que não foi contra, que foi contra o plano da vontade de Deus, né? Ou contra alguém, né? Algum fato que aconteceu, né? Vem alguma palavra, né, do inimigo de Deus na nossa mente, ou a gente se ouve, né, falar alguma coisa, aí a gente pode correr o risco de ficar perturbado com algum sentimento de culpa, de remorso, né? Quando a gente faz alguma coisa na divina vontade, que às vezes você não planejou fazer, que aconteceu de contrariedades, e aí você não pode se avaliar, você tem que formar o vazio,
E se você não tiver essa habilidade de formar o vazio e ficar se avaliando, você pode começar a ver falhas em você, nas suas misérias. E aí você pode achar que você não está colaborando com a vontade de Deus. E esse sentimento, às vezes, ele é provocado por alguma crítica de alguém, né? Ou alguma crítica sua mesmo em direção a você de algum comportamento que você não gostaria de ter feito, né? Você achou que você poderia ter agido diferente, né, com alguém. Ou falado alguma coisa que não deveria ter falado, né? Você se arrependeu de ter falado alguma coisa, né, na hora que você falou. E aí você fica pensando, ai meu Deus, eu acho que eu fiz uma coisa errada, não deveria ter feito. Isso perturba, né? Enquanto você fica com esse pensamento, você fica com essa perturbação. Então você não pode ter perturbação desse tipo. Nossa Senhora nunca foi perturbada porque ela não tinha nenhuma culpa, ela era isenta da culpa. E nós, às vezes, né, ficamos nos alimentando com remorsos e culpas que não tem necessidade. A gente tem que olhar para a nossa intenção. Eu não falei lá atrás a intenção? No primeiro trecho? Então, a mesma coisa agora. A gente tem que prestar atenção na nossa intenção. Qual foi a intenção que nós tínhamos naquele caso, naquela circunstância? Era agradar Jesus e estar dentro da sua vontade? Pronto, final. É só isso que importa. Se na hora alguma coisa saiu não tão perfeito, é tudo, né, produzido pela miséria humana. E dessa miséria, a gente usa ela só para a gente voltar ao nada. A nosso nada, de que a gente sabe que não somos em nós mesmos capazes de fazer nada. Só Deus é que é perfeito, que pode fazer tudo certo. E nós não. Mas o nosso desejo é perfeito. Isso que importa. O nosso desejo foi de perfeição, né? Na intenção que a gente, né, tinha, era de que desse tudo certo e que ninguém se magoasse, né? E a culpa mostra claramente, quando a gente sente culpa, justamente já revela que a gente não tinha interesse nenhum de machucar ninguém. Se aconteceu, foi justamente pela nossa miséria, nossa pequenez. E a gente tem que se perdoar constantemente. Então a culpa às vezes é provocada por circunstâncias de limites na divina vontade, né, de misérias. Não é de verdadeira culpa, não é pecado verdadeiro. Pecado é quando você tem a intenção do pecado, e aí é pecado, né? Você foi lá e queria realmente fazer o mal, então aí é totalmente diferente. Agora, se você vai num lugar e você não tem intenção de fazer mal nenhum, você tem uma intenção plena de ser luz naquele local e fazer o melhor possível para ajudar todas as pessoas e que tudo corra bem, então Deus olha para essa intenção. Se, né, pela sua miséria aconteceu algo, né, fora da ordem, você se perdoa e olha para dentro da sua intenção, o que tinha dentro da sua intenção desde quando você chegou nesse ambiente. Você queria que desse tudo certo, não deu. Alguém ficou, né, magoado por alguma coisa, alguém entendeu errado, alguém ficou contrariado, alguém distorceu a sua intenção, então a culpa é sua não, a culpa não é sua, né? Pode ser da parte daquela pessoa que entendeu tudo errado, tá? A sua intenção era melhor, mas se você foi, né, incompreendida, paciência, bola para frente. Não se culpa, se perdoa, né, forma o vazio e segue em frente. Peça perdão mesmo que você não tenha tido intenção de fechar, de fazer mal. Mas você fala para a pessoa, me perdoa, realmente a gente é falho, né? O ser humano é falho e eu sou falha como qualquer outra pessoa. E naquele momento eu posso ter feito isso, mas não foi a minha intenção. Mas, desculpa, se você não acredita, eu não posso fazer nada, mas eu garanto para você, eu não tinha intenção nenhuma, né, de provocar nenhum desgosto para você. Se aconteceu, é justamente por causa da nossa debilidade natural, que nós todos somos muito falhos realmente, né? E explica, dentro da possibilidade, aquilo que você puder explicar e peça desculpas sempre, né? Assuma a culpa da sua miséria, mas não fique diante de Deus se sentindo mal, né? Diante de Deus você não se sente mal, diante da pessoa você, né, faz o possível para aquela pessoa ficar melhor, só isso. Tenta fazer o melhor para aquela pessoa ficar bem. É isso que é assim que se vive na divina vontade, tá bom? E assim a gente vive em paz constantemente. É muito simples viver na divina vontade, mas as pessoas complicam muito essa realidade toda que eu acabei de explicar. É muito simples, presta muito mais atenção, né, no que eu acabei de explicar, ouça de novo, né? E eu falo isso direto, né? Como que deve ser a vida na divina vontade, o formar o vazio, né? A intenção, o que importa. Estou sempre explicando, é muito simples. É muito simples, é uma matemática muito clara, muito simples para nós. Deus faz as coisas para nós de uma forma muito simples, mas a gente gosta de complicar, vocês não têm ideia.
né? Mas quem complica é a vontade humana que quer arrumar defeito e quer encrenca em todo lugar. Não queira encrencar, tá bom? Jesus fala aqui, você não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou, minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, olha lá. Resplandeçam com as minhas mesmas intenções de sacrifício, né, de doação, né, que são as intenções puras e santas de dar o melhor, de dar tudo que você é para as pessoas, tudo, né, se ofertar inteiramente, totalmente imolada, né, em todos os sentidos, não desejar nada para si, não querer nenhuma recompensa, dar-se totalmente, sem nenhuma intenção além de agradar a Deus, só isso, amém? Então, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças, e adornada assim, poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Então, diante da divina justiça, você sendo essa vítima, né, que tem uma intenção igualzinha de Jesus, quanto mais você conhecer Jesus, mais fácil você pode ter a intenção mais purificada pelo exemplo da imitação dele. Então, melhor ainda. E imitar Jesus é você dar a vida, é você lavar os pés, né? É aquele exemplo daquela pessoa que troca, né, que se coloca no lugar do outro que está sofrendo. Então, sempre você vai assumir a culpa toda para você, né? Tirar a culpa das outras pessoas, assumir tudo para você, né? Isso é o melhor jeito de você viver como Jesus, né? Na divina vontade, né? Acostume-se a ficar com a confusão, né? Acostume-se a ser vista pelas pessoas como uma pessoa que não faz, que só, né? Que parece uma pessoa assim, é estranho, não sei explicar. Você é uma pessoa assim que as pessoas ficam até assim achando que você é falsa, tá? Porque é uma coisa assim, uma pessoa que quando eles conhecerem melhor eles vão falar, uau, existe uma pessoa assim como ela. Mas no começo, as pessoas, elas acham que não existe uma pessoa igual a você na Terra. De tão incrível que é, né, você ser como Jesus, né, que é uma pessoa que quer o bem, né, que quer clareza, que quer luz, que quer felicidade das pessoas, que quer o bem em todas as direções e quer que as pessoas sejam felizes, quer que as pessoas se sintam bem, mas ao mesmo tempo você é verdadeira, ao mesmo tempo você, né, tem uma pureza muito grande, né, tem uma confiança, uma firmeza na palavra, do jeito de se dirigir e tal. Você se torna o próprio Cristo, né, se torna o próprio Cristo mesmo, né? É maravilhoso, né? As pessoas, quando elas te conhecem quando elas te conhecem um pouco mais e elas te encontram, elas veem claramente que você é exatamente aquilo que você fala que é, né? E é muito bom isso. É o que acontece bastante, graças a Deus, quando eu encontro as pessoas, né, que já me ouvem ou me ouvem aqui, né? Agora, pessoas que não me conhecem, que não me conhecem aqui pelo canal e que me veem, né, podem achar que eu sou uma pessoa meio estranha, assim, meio estranha. Mas depois, aos poucos, a pessoa vai se acostumando com a gente. Ela vai vendo quem é a gente de verdade. Demora um pouquinho para as pessoas reparar, né, que você é uma pessoa de confiável, uma pessoa que só quer o bem dos outros, uma pessoa que está disposta sempre, né, a ser serva, né, que não se importa consigo próprio, né, que é sacrifício constante, né, aí depois as pessoas vão começar a reparar em você devagarinho, né, e vendo quanto você é íntegra, né, em tudo que você faz, reta, né, como Jesus, né, como ele é. Então, é maravilhoso a gente imitar Jesus. Eu amo imitar Jesus. Nossa, eu amo. Eu tenho um prazer de fazer isso. A minha vida, o meu prazer é imitar Jesus. É a coisa que eu mais amo na minha vida. Sabe? É ver a imagem de Jesus o máximo possível em mim, né? Eu me ver vendo Jesus em mim. Eu gosto muito mesmo, e peço para Jesus me ajudar cada vez mais nisso. Peço bastante mesmo para ele me ajudar. Volume 3, né? Eu fico um pouco emocionada quando eu falo disso, né? Porque a minha maior alegria é a vida com Jesus e mostrar o meu Jesus, né? Que é real essa vida na divina vontade.
27 de fevereiro de 1900. A divina vontade ata Jesus, prende Jesus na alma, né? A alma. O grande mal da murmuração. Vamos lá. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de Nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus por fora e por dentro. Com o ter-me abandonada nele, me via como se o meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que virava, via ao meu sumo bem, mas o que me fazia maravilhar era que enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque minha vontade unida à sua o tinha acorrentado, sem que me pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade do meu Senhor, indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto eu estava neste estado, o bendito Jesus me disse: minha filha, na alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta a suavidade e o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos, que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Assim é para minha alma conformada à minha vontade. E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade nela e faço resplandecer o sol divino como no pleno meio-dia. Dizendo isso, desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Então, vamos voltar aqui nesse começo, né, para ver o que Jesus está dizendo aqui. Então, ela se abandonou toda na amável vontade de Nosso Senhor e se via toda circundada por seu doce Jesus por fora e por dentro. Com o ter-me abandonada nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente. O ser dela parecia que tinha, sido transparente, tornado-se transparente, invisível. E a qualquer parte que eu virava, eu via o meu sumo bem, via Jesus. Então me abandonei tanto que eu me tornei invisível. E eu só via Jesus, não via mais eu não existia. Mas o que me fazia maravilhar era que enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava a Jesus também, como dentro de um círculo. Aí a vontade dela circundava Jesus como dentro de um círculo. Olha que interessante. Ela, o seu ser invisível, é como se fosse uma bola invisível, uma alma, circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava um meio de sair desse círculo, porque minha vontade unida à sua o tinha acorrentado, prendido ele, sem que ele pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade do meu Senhor, indescritível é a sua felicidade. Agora, enquanto eu estava neste estado, o bendito Jesus me disse: minha filha, na alma que está toda transformada na minha vontade, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. Como se fosse uma almofada bem, daquelas grandonas, assim, bem confortável, assim, É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, olha lá, eu posso repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, mesmo assim, é tanta suavidade e o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos, que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Então ele fala que esses objetos, que essa alma se converte nesse, como eu disse, nesse objeto suave. E esse objeto suave, como eu disse, pode ser uma almofada daquelas grandona, bem fofinha. Suede, lá naquela suede, material suede. Bem assim, fofinha e bem macia, Igual aquele material
dos ursinhos de pelúcia, imagina assim, que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. E mesmo que uma pessoa cansada e dolorida, né, venha, é tanta suavidade e o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos, que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Então consegue descansar plenamente nessa alma que está na divina vontade, né? Assim é para mim a alma que é totalmente unida à minha vontade, que está totalmente conformada à minha vontade, que aceita tudo como as coisas saem. Do jeito como saem as coisas, né? Do jeito como ficam as coisas, do jeito como se manifesta os atos, né? Do jeito como fica, ela aceita. Ela não questiona, mas devia ter sido assim, mas devia ser aquela cruz, né? Lembra da Luísa lá em cima? Mas essa cruz era tão boa, por que ela não funcionou para me crucificar? Que pena, não consegui hoje, né? Mas amanhã, quem sabe, né? Então, assim, né? Você fica lá meio assim chateado, né? Agora, se você é conformado à vontade de Deus, você fala assim, tá ótimo, tudo como aconteceu ficou perfeito. Se não deu hoje, amanhã vai dar certo. E você é uma pessoa pacífica, constantemente pacífica, né? E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade, me prendo à vontade dessa pessoa também. E nela faço resplandecer o sol divino, como no pleno meio-dia. E aí ele faz resplandecer o sol dele, né? O sol de luz, como no pleno meio-dia. Então você se torna uma alma de 4º grau na divina vontade, né? Dizendo isso, ele desapareceu e pouco depois ela recebeu a comunhão e ele voltou e me transportou para fora de mim mesma. Eu via muita gente e Jesus me dizia, diga-lhes quão grande é o mal que eles fazem com murmurar um do outro, ela reclamar um do outro. Porque atraem com isso a minha indignação. E isto com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, né, eles têm a trava no olho deles e fica reclamando do cisco do outro irmão. Pelo amor de Deus. Não fazem outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro com eles? De acordo com a caridade que exercitem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraído a usar misericórdia com eles. Então, se você for caridosa com as pessoas, aí Deus também vai vir como em caridade para com você, né? Jesus me dizia isso e eu repetia a essa gente e depois nos retiramos. Então Jesus disse para ela falar para eles e ela falou para eles, né? E falou, gente, para de murmurar um do outro, para de reclamar, meu Deus do céu, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, né, não reclama, você também falha, você também não ajuda, né, às vezes você também não consegue ajudar, né, então tenha paciência com o outro, seja caridoso com o outro, né, então se você for caridoso com o outro, né, aí eu vou usar de misericórdia também com vocês. Então sejam mais tranquilos. Vocês também são falhos. Ninguém é perfeito. Todo mundo é falho. Então não adianta ficar murmurando um do outro e reclamando um do outro. Não adianta, né? Aí vai lá a pessoa pro padre. Não dá para trabalhar com aquela pessoa. É impossível. Não dá para trabalhar na paróquia com aquela pessoa. Aqui na comunidade com ela não dá. Não dá assim. Então me separa. Faz eu trabalhar em outro horário, em outro turno. Aqui na igreja, em outra missa, em outro jeito, de outra forma, porque com essa pessoa não tá dando certo, padre, né? Ou então você fala pro coordenador, com ela não quero não. Quando for pro encontro, não chama ela comigo não. Eu, né, no dia da liturgia, eu não quero com essa pessoa não quero nessa equipe dela não. Então, assim, Jesus, ele não gosta dessas coisas. Atrai muito a indignação de Jesus e com muita justiça. Porque ele vê que essas pessoas são tudo hipócritas. Todo mundo tem uma trave no olho e fica tentando tirar o cisco do olho do outro irmão, achando que a culpa é do outro irmão, colocando a culpa no irmão daquilo que ela, né, também não consegue fazer, né? É difícil, gente, mas acontece muito isso em todo lugar, dentro da família, né, no serviço, na igreja, em todo lugar, gente, na vizinhança, em todo lugar a gente vê isso, né, escola, né? Então a gente tem que parar com isso. É muito grave o mal da murmuração. É pecado também. Pecadão. 15 de janeiro de 1901.
volume 4. Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Como nos dias passados meu amado Jesus se fez ver, de certo modo, zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo, pensava entre mim: quem sabe, talvez, não venha, porque quer mandar algum castigo. E que culpa tenho eu, de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Que coisa bonita, que enquanto quer castigar os outros, dá-me a mim o maior dos castigos, que é a sua privação. Agora, enquanto dizia estes e outros desatinos, meu amado Jesus apenas se fez ver e me disse: a Luísa, quando ela quer, ela é terrível, né? Minha filha, tu que forma para mim o maior martírio, porque devo mandar algum castigo, não posso estar contigo. Porque me atas por toda parte, e não queres que faça nada. E não vindo, tu me ensurdeces com as tuas demandas, com esses teus lamentos e suas esperas. Tanto que, enquanto me ocupo em castigar, eu estou obrigado a pensar em você, a te ouvir, e meu coração é dilacerado ao te ver em seu estado tão doloroso de minha privação. Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais são dolorosos esses sofrimentos, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam. Por isso fique tranquila, calma, não queira aumentar meus sofrimentos por meio das suas penas. Então a Luísa, ela judia muito de Jesus, né? Ela não devia fazer o que ela faz, né? Porque Jesus, na hora que ele está castigando, ele está sofrendo, né? Ao castigar. Então ela tinha que se colocar, né? Ver, né, o lado dele, não o lado dela. Então, assim, eu fico um pouco brava com a Luísa quando ela faz isso, sinceramente. Mas, né, tudo tem um para quê, né, de entendimento pra gente, né? Ela é uma escola, né? Ela é uma escola. A Luísa, ela é uma escola. Ela mesma é uma, né? Ela é o elemento base do livro do céu, né? Pra gente entender tudo, o que é os ensinamentos de Jesus. Ela é a base de formação pra gente, né? O comportamento dela é muito miserável, né? Ela é muito fraca, né? Ela é muito miséria, ela é muito má mesmo, como ela mesma diz. Eu sou muito ruim, né? Eu não sou uma pessoa capaz, eu sou muito miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, ela vive falando, né? E ela é mesmo, e Jesus não se importa com isso. A gente sabe, ele não se importa com as debilidades da pessoa, com as fraquezas da natureza da pessoa. E a Luísa, ela é muito dependente, muito, muito carente demais, muito, muito carente. Mas para ele isso não é pecado. Essa carência não é pecado, porque ela é dele. E a carência dela é justamente dele, né? A carência dele. Então, não tem por que ele reclamar da Luísa. Ele só fica cada vez mais apaixonado por ela. Porém, né? Ela quando faz isso, dela ficar chorando e pedindo para Jesus vir enquanto ele está castigando e ela está sofrendo, né? Porque é feio aquela. Olha como ela é dura, né? Na sua miséria, como ela é dura, né? Na forma de se comunicar com Jesus. Ela fala aqui, ó. Como nos dias passados, meu amado Jesus se fez ver de modo zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo, pensava sozinha comigo. Quem sabe, talvez, não venha porque quer mandar algum castigo. E que culpa que eu tenho disso? Dele estar mandando castigo às pessoas. O que eu fiz de errado? Eu não mereço isso, ela está falando. E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Então, assim, a gente quando fica ouvindo a Luísa falar direito, a gente não acha que ela é santa. A gente acha que ela é a pessoa mais injusta e ingrata que existe na face da terra, né? Dá a impressão de que ela é a pessoa mais injusta e ingrata, insolente, né? E de tudo de ruim que a gente possa imaginar, né? De uma pessoa super, super ingrata, super injusta, né? Ninguém tem o que ela tem e ela tá reclamando, né? Mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente não entende. Nós, humanamente, se a gente for julgar a Luísa, né, a gente nunca vai chamar a Luísa de santa, mas nem que o mundo exploda. Né, a gente vai falar para Luísa que a Luísa foi né, um dos maiores problemas que Jesus teve na vida. Eu acho barato, mas é assim, a gente, né, mas é legal, que é uma dinâmica de Jesus, né?
ela é uma escola, gente. É o maior presente foi a pessoa da Luísa pra gente. Né? Isso tudo que Jesus vive com a Luísa pra gente é uma escola. A gente começa a amar Jesus mais ainda, né? Por ele ter essa dignidade que ele tem, de se abaixar tanto, né? Aí a gente conhece, meu Deus do céu, como que Jesus abaixa-se tanto numa miséria dessa criatura, como que Jesus se abaixa tanto desse jeito na miséria de uma pessoa, né? Que coisa incrível. Mas eu acredito que por causa da Luísa ser desse jeito, é que muita gente rejeita ela na igreja, sabe? Que a igreja hoje rejeita ela, deixa ela um pouco de lado por causa do jeitinho dela, né? Eles não sabem explicar, porque eles mostraram muitas santas muito doces, né? Por exemplo, eles mostraram uma Santa Teresinha muito doce para Jesus, né? Mostraram vários santas muito doces. De repente, a santa das santas, né? Abaixo de Nossa Senhora, eles vão ter que apresentar uma pessoa desse jeito. Então, eles têm um pouquinho de dificuldade de aceitar a Luísa, né? E acham difícil de explicar ela, depois de uma história de santos e santas tão, né, que a gente não soube de verdade como era o comportamento deles com Jesus, né? O único jeito, sinceramente, de apresentar a Luísa é ao lado do Padre Pio. O Padre Pio é a pessoa mais excelente para a gente poder trazer a Luísa, né, ao lado dele, né? Eles tinham que trazer a Luísa ao lado do Padre Pio, seria perfeito, porque o Padre Pio, além de indicar a Luísa, né, ele fala bem dela, fala que o novo milênio seria, todo mundo iria falar só de Luísa, só ia falar de Luísa, ele mesmo profetizou isso, mas ele poderia apresentá-lo, por ele ser uma pessoa meio ranzinza também, né, ele era uma pessoa meio dura também, meio, né, cheio de coisa também, bravo, né. Então, era bem interessante eles apresentarem a Luísa ao lado do Padre Pio, né? É que eles foram conterrâneos da mesma época também. Então, seria muito interessante apresentar ela nesse esquema, né? De uma cultura, mostrando a cultura, explicando como que eles eram, esse povo da Itália, meio fechado, né? meio assim, desconfiados, meio, né? Umas pessoas meio assim, né? Diferentes, né, do jeito de agir, assim, do jeito meio assim, insolentes mesmo, né, meio, né, bravos, né, xaropes, né, mais ou menos isso. Aí seria interessante, mas é uma coisa que eu percebo da igreja, que talvez eles tenham um pouco de dificuldade de apresentar a Luísa para o mundo por causa desse jeitinho dela, né, porque ela é muito xarope quando ela fala desse jeito com Jesus. Não é a primeira vez, ela fala isso muitas e muitas vezes, desse jeito insolente. Nossa, eu acho ela muito insolente, sinceramente, né? Mas Jesus, você vê, é a miséria dela, Nós também temos as nossas, né? E aí a gente questiona um pouquinho, porque a gente conhece as histórias de outros santos e a gente fica comparando uns com os outros, e não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, e Jesus é Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E ele se demonstra aqui para com ela, Nossa Senhora, o santo dos mais maravilhoso. Uau! Meu Deus do céu, que é isso? Que homem é esse, né? Quem que não quer ter um Jesus assim, meu pai? Tão paciente desse jeito. Meu Deus do céu. Ó. Aí ele fala assim: filha, você que me forma o maior martírio para mim. Você forma o meu maior martírio. Eu tô me sacrificando, né, para me aguentar, porque quando eu devo mandar algum castigo, eu não posso estar com você. Eu queria tanto poder estar com você, mas eu não posso, né? Porque você me ata, me prende por toda parte para eu não fazer nada. Então eu não posso castigar. E eu não venho para poder castigar. E tu fica de longe me ensurdecendo com os seus pedidos, né, com os seus lamentos e suas esperas da privação. Tanto que, enquanto me ocupo lá em castigar, estou obrigado a ficar pensando em você e ouvir a sua voz. Ouvir, né, o seu coração que está dilacerado ao te ver nesse estado tão doloroso da minha privação. Eu sofro, não fico feliz de ter deixado você sozinha, não fico feliz. Mas é a minha situação também, né? Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E eu tenho muito amor por você, eu me preocupo com você. Eu prometi para você que eu ia ser todo seu e você toda minha. E agora você tá aí sozinha, meu Deus. Então Jesus sofre muito pela criatura que ele ama, né?
E por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais dolorosos são esses sofrimentos, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam. Por isso fique tranquila, calma, não queira aumentar o meu sofrimento por meio do seu sofrimento. Não seja mais legal comigo, Luísa. Pensa um pouquinho em mim, se acalma, por favor, fica tranquila, né? Então ele desapareceu e eu fiquei toda lá mortificada, ao pensar que eu sou a culpada, meu Deus do céu, de formar o martírio para o meu amado Jesus. Ai, meu Deus do céu. E que para não fazê-lo sofrer tanto quando não vem, devo ficar tranquila. Mas quem pode dizer que sacrifício vai ser esse, meu Deus? Parece-me impossível e serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Então ela ficou, se sentiu mal, né, pelo que ele falou. Ela falou assim, meu Deus do céu, meu Deus, eu não sabia que eu formava para ele também o martírio, eu não sabia. Então ela não sabia. Ela, né, não sabia que Jesus ele sofria por causa dela também, né? Ela falou assim, ai meu Deus do céu, ai eu tô fazendo meu Jesus sofrer tanto, ai tadinho, meu Deus do céu, coitado, né? Ai, agora eu tenho que ficar tranquila e calma, não posso causar, vou ter que ficar congelada, não, né? Tem que me congelar, eu tenho que, né, me estátua, me segurar para não ficar chorando, para não sentir nada. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Parece-me impossível. Serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente, tadinho. Volume 6, 6 de junho de 1904. Ânimo, fidelidade, suma atenção se necessita para seguir o que a divindade trabalha em nós. Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo se fez ver desde dentro do meu interior, primeiro ele só e depois as 3 divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio. E eu continuava ante sua presença com meu trabalho acostumado interior. E parecia que o Filho se unia comigo. E eu não fazia outra coisa senão segui-lo, mas tudo era silêncio. E não se fazia outra coisa neste silêncio que fundisse com Deus. E todo o interior, afetos, batimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado um pouco tempo neste estado, parecia que as 3 falavam, mas formavam uma só voz e me disseram: filha querida, ânimo, fidelidade e atenção soma ao seguir. E suma atenção. Então, ânimo, fidelidade, suma atenção, muita atenção ao seguir o que a divindade trabalha em ti. Porque tudo o que fazes, não fazes tu, senão que não fazes outra coisa, somente que dar tua alma por habitação à divindade. Acontece-te a ti como um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação, e ele dá e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei naquele pequeno quartinho, contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens, mas de quem são? Do rei. E se o rei quiser deixá-lo a pobre, o que lhe resta? Fica sempre em sua pobreza. Eu já tinha lido isso. Estranho. Nossa. Vou ter que pegar outro trecho no volume 6 aqui. Peraí. Vou ver se eu consigo rapidinho. Eu já fiz essa meditação do 6, né? Eu errei feio, peguei o mesmo trecho. É 6:43. 6:43. Depois eu vou ter que trocar lá. 6:43. Pelo menos a internet tá rápida. Ai, vamos lá. Perdão, gente. Então, Jesus fala da beleza do homem. Vamos para o outro trecho. Continuando meu habitual estado, assim que veio meu adorável Jesus, todos os aflitos e sofredores me disseram: ah, minha filha, se o homem se conhecesse a si mesmo, como se cuidaria de manchar-se? Porque tal é como se cuidaria de não se manchar, né? De não se manchar, de não se sujar. Porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura,
que todas as belezas e diversidade das outras coisas criadas se reúnem em si, as reúne ele em si, né? Reúne toda a beleza de todo o resto que foi criado nele, no homem. Isto porque, sendo criadas todas as outras coisas da natureza para serviço do homem, e o homem devia ser superior a todas, portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas, e não só isso, senão que, tendo sido criadas as outras coisas para o homem, e o homem só para Deus e para sua delícia, por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isto, não cuidando de todos estes bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias. E então desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como a um pobre, que tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó. Ele o suja facilmente, e o tem como vestido tosco e de pouco valor, de modo que se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Então, Jesus está falando da beleza do homem, que o ser humano, ele é a obra-prima de Deus, né? A própria imagem e semelhança de Deus. Então, a beleza do homem é o que ele, né, se ele conhecesse a si próprio, ele nunca se deixaria manchar, né? Manchar a sua beleza, né? Ofendendo ao Criador, pecando, se envenenando com o pecado, que faz com que, né, o pecado envenena a alma e faz o homem ser totalmente perder a imagem, né, de homem que ele foi criado, como ele foi criado por Deus, né? Então ele nunca pecaria se ele conhecesse a sua nobreza, a sua formosura, né, a origem, né? E todas as belezas e diversidade das outras coisas, todas foram criadas para o homem, né? Então, tudo deve servir ao homem. O homem devia ser superior a tudo que foi criado. Portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas, né? Ter a obediência das outras coisas criadas, né? Tudo que as outras coisas criadas têm de benefício, de bom, né? Eu não tenho as palavras para falar, né? Não tenho, desculpa. Eu não sou tão boa para poder suscitar palavras aí. Mas o homem teria toda a beleza de tudo, né? Seria superior a todas as coisas, né? Senão que tendo sido criada todas as coisas para o homem e o homem só para Deus e para a sua delícia, por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isso, não cuidando de todos estes bens que foi dado por Deus para ele, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias, né? Porque o homem, ele sendo egoísta, individualista, né? Ele tem que produzir tudo sozinho, por si próprio, ele não tem a ajuda de Deus, né? Como a gente já disse, nos seus planos individuais, ele perde a ajuda de Deus, então ele cai, né, de um pedestal muito grande, né? Se coloca num pedestal, mas na verdade ele cai e fica se arrastando pela face da terra, tendo que contar com suas próprias forças para conseguir as coisas ou contar com as forças de Satanás, né? Que eu falei na última aula, justamente que quem ajuda o homem a cada vez continuar se arrastando mais ainda na terra é o próprio Satanás, né? Então, ele se torna totalmente o inverso de Deus, o oposto do que Deus sonhou, né? Do que Deus criou, né? E então desapareceu. E ela tá falando assim, então imagina um pobre que recebeu um vestido, um pobre muito pobre, que recebeu um vestido de ouro maravilhoso, com gemas e pedras preciosas, mas ele não sabe o valor, né? Não entende o valor desse vestido e ele, né, expõe ao pó, vai brincar com o vestido, suja facilmente e acha que é um vestido qualquer, de pouco valor. E se tira, não faz conta desse vestido de ouro, né? Não tem noção nenhuma do valor que tem o vestido. Então, é mais ou menos isso que ela quis dizer, né? Então, é esse trecho aqui que vai ficar na aula. Depois eu vou dar um jeito de colocar lá no arquivo aqui. Vamos lá, pro 7. 2 de outubro de 1906. Como os nossos sofrimentos podem aliviar Jesus? Tendo recebido a comunhão, senti-me fora de mim e via uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. E a Jesus bendito dizia:
Diga-lhe que no ato em que ela se sente como acossada de perseguições, por dores, por sofrimentos, pensa que eu lhe estou presente, né, junto, e que pode servir-se de seus sofrimentos para curar e cicatrizar as minhas chagas. Assim que seus sofrimentos me servirão agora para curar-me o lado, agora a cabeça, agora as mãos e os pés. Chagas demasiado doloridas, irritadas pelas graves ofensas que me fazem as criaturas. E isto é uma grande honra que eu lhe faço, dando-lhe eu mesmo o remédio para curar as minhas chagas, e ao mesmo tempo dar-lhe o mérito da caridade de me ter curado. Enquanto assim dizia, havia muitas almas purgantes, as quais, ao ouvir isto, todas espantadas disseram: Felizes sois vós, que recebeis tantos sublimes ensinamentos, que adquiris méritos de curar um Deus, méritos que ultrapassam todos os outros méritos, e vossa glória será diferente das dos demais, como é diferente o céu da terra. Oh, se nós tivéssemos recebido tais ensinamentos, que nossos sofrimentos poderiam ter servido para curar a Deus, quantas riquezas de méritos nós teríamos adquirido e dos quais agora nos vemos privados? Então, olha só. Uau! Tá vendo? Como os nossos sofrimentos, todos, de todas as pessoas, podem aliviar Jesus. Nossa, gente. Ela viu uma pessoa muito oprimida, né, por várias cruzes. E o bendito Jesus dizia: Diga-lhe que no ato em que ela se sente como acossada por perseguições, por dores, por sofrimentos, pense que eu lhe estou aqui, estou junto com ela. E que enquanto ela está sofrendo, ela pode me curar, cicatrizar as minhas chagas. Ela toma sobre ela os sofrimentos e eu fico curado. Assim, os seus sofrimentos me servirão logo para curar-me, para aliviar-me o lado, a cabeça, as mãos e os pés e as chagas demasiadamente doloridas, irritadas pelas graves ofensas que me fazem as criaturas. Isto é uma grande honra que ele faz, mas só que tem gente que não acredita que Jesus sofre. Tem gente que não acredita que Jesus continua sofrendo lá no sacramento, né? E acham que Jesus está brilhante, ressuscitado lá no céu, e que ele não sofre mais, só sofreu quando ele morreu lá na sua vida humana. Então tem gente que não acredita nisso aqui, mas ele está dizendo que hoje ainda ele sofre como se estivesse com as chagas, né, nesse exato momento. Então precisa mudar esse jeito de pensar, né, das pessoas, né? Ele está dizendo aqui, a gente vai duvidar? Então enquanto a gente está sofrendo, a gente pode aliviar o sofrimento de Jesus hoje. Ele ainda continua sendo sacrificado em cada Santa Missa. E ele não está parecendo a sua paixão cruenta, mas está sendo sacrificado ali naquele momento. E as dores continuam na sua alma, pelos sofrimentos, né, que ele está vendo das ofensas das criaturas. Não porque as criaturas estão causando as dores nele, não é. É porque ele precisa continuar sendo a vítima para poder, né, vir em direção a usar desses sofrimentos das criaturas, né, para vir em direção a essas criaturas para poder tirá-la das mãos dos inimigos, né, para dar força para ela suportar as trevas, né, dar luzes para ela suportar e sair das trevas. É mais ou menos isso. Então Jesus ele está no sofrimento, sendo ainda o nosso pastor, né, pastoreando suas ovelhas que ainda estão vivas na terra e precisam dele, né? Então ele continua se expondo, né, como vítima para poder nos tirar das mãos do lobo, né? Do lobo infernal. Então ele continua sofrendo por cada um de nós. Do mesmo jeito, né? Nós estamos vivos, então o sacrifício dele é transtemporal, é sempre presente, né? Enquanto assim dizia, havia muitas almas purgantes. Achei muito interessante elas, né, ficarem admiradas, né, dessa possibilidade, né, das almas poderem curar Jesus ao mesmo tempo que estão sofrendo. É lindo isso, né? Ah, felizes sois vós que estão vivos aí, que podem sofrer, né? E sofrer conhecendo esses ensinamentos do livro do céu. Que maravilha! Como vocês são felizes por vocês terem esses conhecimentos do livro do céu. E vocês estão adquirindo méritos de curar Deus. Meu Deus, que possibilidade incrível! Méritos que ultrapassam todos os outros méritos e a glória de vocês será diferente das dos demais lá do céu.
né? Que diferente que é o céu da terra, é maravilhoso estar na terra. Oh, se nós tivéssemos recebido tais ensinamentos, que nossos sofrimentos poderiam, na época que nós estávamos vivos, ter servido para curar Deus, quantas riquezas de méritos nós teríamos também adquirido, e dos quais agora nós nos vemos privados. Nós estamos no purgatório, já morremos, não tem mais como voltarmos à terra, né? É isso que eles estão falando, olha só, que coisa incrível. Volume 7, 3 de outubro de 1906. Jesus fala-lhe da simplicidade. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, a simplicidade enche a alma da graça, até difundir-se fora. Assim que se quiser restringir a graça nela, não se pode, porque assim como o Espírito de Deus pode ser simplíssimo, se difunde por toda parte sem esforço nem fadiga, mas bem naturalmente, assim a alma que possui a virtude da simplicidade difunde a graça em outros sem sequer adverti-lo. E assim desapareceu, depois desapareceu. Então a simplicidade enche a alma de graça até transbordar para fora. Assim, se ela quiser restringir a graça nela, ela não consegue. A graça não fica nela, de tão simples que ela é. Porque assim como o Espírito de Deus, por ser simplíssimo, se difunde por toda parte sem esforço e nem fadiga nenhuma, mas bem naturalmente, assim a alma, que possui também a virtude da simplicidade, difunde a graça em outros sem sequer avisar. Então, né? Então a gente tem que ser simples para poder essa graça de Deus sair para fora de nós, porque a gente não fica com graça. Com graça, né, ao receber a graça. Né? A gente não fica com aquela graça negativa, sabe? Aquela coisa negativa. Ei, você tá com graça, hein? Com mimimi. Não, a gente não tem isso. A gente é cheio da graça e difundimos essa graça, né, do Espírito Santo para todo mundo, né? Rapidinho. Vamos para frente. 22 de setembro de 1910. Cada virtude é um céu que a alma adquire. Esta manhã, continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, cada virtude é um céu que a alma adquire. Assim, por quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando. E estes céus derrotam todas as inclinações humanas, destroem o que é terreno e fazem espaçar a alma nas atmosferas mais puras, nas mais santas delícias e nos perfumes celestes do sumo bem, antecipando-lhe parte das alegrias eternas. Uau! Então, cada virtude que você adquire, né, na terra, paciência, mansidão, fortaleza, serenidade, blá blá blá, né, tudo mais. Cada virtude é um céu que você adquire. Acabando. Assim, quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando. E estes céus derrotam todas as inclinações humanas. Tá dando certo, mas eu tive que cortar um monte de coisa, mas tá bom. Não tem problema não. Minha filha, cada virtude é um céu. Deixa eu terminar aqui. Cada virtude é um céu que a alma adquire. Assim, por quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando, e estes céus derrotam todas as inclinações humanas, destroem o que é terreno e fazem espaçar a alma nas atmosferas mais puras, nas mais santas delícias. Então, deixa eu entender aqui, porque meu marido veio falar na hora aqui, para perguntar se estava funcionando aqui, né, porque eu estava nervosa com o computador. Então, vamos ver aqui. É o nosso humano, né? A gente é falho, a gente já sabe. Né? Nossa fraqueza, a gente deixa a gente nervosa, né? Mas é tudo humano da gente que a gente tem que, né, ignorar. Minha filha, cada virtude, então, que você tem, né, que eu já falei, é um céu que você adquire. Céu. O que é o céu que a virtude fornece? Né? Vamos tentar entender o que é esse céu que as virtudes fornecem. Olha lá. Por quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando. Estes céus derrotam as inclinações humanas. Né? Então, assim, se você é uma pessoa nervosa, a paciência vem, né? Você tem uma paciência, você tem uma virtude da paciência, e ela destrói, né, o nervosismo, a ansiedade. Você é nervosa, você é ansiosa, mas você é paciente. E essa paciência que você adquiriu, ela é mais forte do que o seu nervosismo, então você consegue se autocontrolar, né? Se controlar. Então você acaba se acalmando, né? Através da virtude que vem acalmar o seu humano, né? E as inclinações do seu natural de gritar, de brigar, né? Vai sendo destruído né? À medida que vai aumentando o poder da sua virtude.
e destrói o que é da terra, e faz espaçar a alma nas atmosferas, né, celestiais, né, nas mais puras atmosferas, nas mais santas delícias, nos perfumes celestes do sumo bem, antecipando-lhe as alegrias eternas. Então, isso aqui é uma bênção, mas não é fácil, né? É um caminho constante, né? Que a gente tem que andar na escada que é Cristo, para a gente conseguir, tá? Haja paciência, porque nós temos muitas misérias e Jesus, ele, né, essa parte de virtude é a santidade humana, que mais dá atenção, né? A santidade humana dá mais atenção para a virtude do que a santidade divina. Mas a gente também tem que querer as virtudes, tá? Porque é os atributos divinos que nós assumimos. Então, quanto mais, né, paz nós vivemos, quanto mais tranquilidade nós temos, quanto mais a gente, né, fica desapegado das coisas, melhor. Então, a gente está trabalhando isso, vamos trabalhar isso. 1º de outubro de 1910, o amor a Jesus forma transformação da alma nele. Tendo recebido a comunhão, senti-me toda transformada em Jesus bendito, e dizia entre mim, como se faz para manter essa transformação com Jesus? E no meu íntimo parecia que Jesus me dizia, minha filha, se queres estar sempre, continuamente, né, transformada em mim, melhor ser uma só coisa comigo. Ama-me sempre e manterás a transformação comigo, porque o amor é fogo. E qualquer lenha que se lança no fogo, pequeno ou grande, verde ou seco, todos tomam a forma do fogo e se convertem no mesmo fogo. E depois que estes troncos ficaram queimados, não se discerne mais qual era um tronco e qual o outro, nem o verde nem o seco, não se vê outra coisa que fogo. Assim, a alma, quando não cessa jamais de me amar, o amor é fogo que transforma em Deus. O amor une as suas chamas, investe em todas as obras humanas e lhes dá a forma das obras divinas. Então, é o amor, né? O amor quem vai transformar totalmente a alma em Jesus e ser uma só coisa com Ele. Então, quanto mais você deseja amar, né? Nesse desejo que você tem, tão profundo, né? É o mesmo amor que Jesus também, né, está colocando em você, que você está devolvendo, né, para Deus e devolvendo para o seu irmão do amor que vem dele. Então você se consome, né, sendo um só com ele nesse amor, fazendo tudo por amor aos outros e por amor a Deus, em todos os atos que você fizer. E aí você não discerne mais, né, se você se é Jesus ou se é você que está, né, fazendo aquele ato, né? Então, tudo se torna uma coisa só, pelo ato que está sendo feito plenamente por amor a Jesus, plenamente. Então, né, você fica tão parecida com ele que você se confunde com ele, né? Assim, a alma, quando não cessa jamais de me amar, o amor é fogo que transforma em Deus. O amor une, as suas chamas investem as suas obras humanas e lhes dá a forma das obras divinas. E isso é mais aos olhos de Deus, né? Perto dos olhos das pessoas, é aos poucos que as pessoas vão ver isso, tá? É bem assim, aos poucos, é mais no conhecimento dela, né? Que mantém de você, né? Na constância que você também se mantém nessa vida, né? Jesus se torna devedor da alma, efeitos da oração contínua, volume 10 também. Tendo lido em meus escritos que quando o bendito Jesus nos priva dele, se faz o nosso devedor. Eu pensava entre mim, se Jesus leva em conta todas as privações, os desgostos, as birras que eu faço nestes tempos, quem sabe quantas dívidas tem contraído comigo? Mas temo que, não sendo sua vontade o meu estado, em vez de fazê-lo devedor, me torne a devedora. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me, estou propriamente para ver o que você faz. Se você se afastar, se mudar, o sistema, né, de você, enquanto não se separar, está segura de que sempre faço assinatura de novos débitos. Sua espera, sua tolerância e perseverança me fornecem o promissório onde colocar minha assinatura, promissória, né, onde colocar minha assinatura. Mas se isto não fizer, primeiro, não teria onde pôr minha assinatura. Segundo, não teria nenhum documento na mão para resgatar essas dívidas. E querendo você exigir, responderia franco, não te conheço. Onde estão os documentos que demonstram que eu sou o seu devedor? E você ficaria confusa. É verdade que eu me faço devedor quando privo de minha presença da graça sensível, né, de estar presente com ela, da graça sensível. Mas quando isto o dispõe minha sabedoria e eles não me dão a ocasião de privá-las de mim, mas
só quando eles não dão ocasião, motivo, né, de privá-las de mim. Mas quando eles me dão ocasião, ou que privando-os de mim, não me são fiéis, não esperam por mim, então, em vez de me tornar devedor, eles que se tornam devedores de mim. Eu, se contraio dívidas, tenho com o que pagar e permaneço sempre o que sou. Mas se você que as contrai, como você me pagará? Nossa. Por isso, permanece atenta em seu posto, ao seu estado de vítima, como queira que te tenha, se é que quer me fazer o seu devedor. Então, olha que interessante esse trecho, né? Então, Jesus se torna devedor da alma. Olha que interessante. Então, queira que Jesus seja o seu devedor, né? E ela está falando isso. Olha lá. Tendo lido em meus escritos que quando o bendito Jesus nos priva dele, quando ele, né, nos deixa sem ele, ele se faz o nosso devedor, ele fica devendo para nós. Então eu pensava entre mim, se Jesus leva em conta então todas as privações, os desgostos, as birras que faço especialmente nestes tempos por causa das privações, quem sabe então quantas dívidas ele tem contraído comigo, ele está me devendo. Mas temo que não sendo sua vontade meu estado, em vez de fazê-lo devedor, eu que me torne devedora, se eu estiver fora da vontade de Deus, fazendo alguma coisa contrária a ele. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: estou propriamente para ver o que você faz, estou observando você para ver o que você vai fazer. Se você se afastar, se mudar de sistema, enquanto não se separar, se você continuar vítima esperando por mim, esteja segura de que sempre vou fazer assinatura de novos débitos. A sua espera aí no seu estado de vítima, a sua tolerância nas privações e a perseverança me fornecem a promissória, aonde eu vou colocar minha assinatura para continuar sendo seu devedor. Mas se isso você não fizer, né? Primeiro, não teria mais onde pôr a minha assinatura. Segundo, não teria nenhum documento na mão para resgatar estas dívidas. E querendo você exigir, responderia francamente: não te conheço. Onde estão os documentos que demonstrem que eu sou o seu devedor? Então, os documentos é a espera dela, a tolerância e a perseverança. Ela continuamente ficar firme no estado em que ela está, esperando por Jesus, né? Então, esse é o documento. E você, então, ficaria confusa se você não estivesse esperando por mim, tolerante e perseverante. É verdade que eu me faço realmente devedor quando eu privo da minha presença da graça sensível, mas quando isto dispõe minha sabedoria, e eles não me dão ocasião de privá-las de mim, mas quando eles me dão a ocasião, ou que privando-os de mim não me são fiéis, né? Se eu faço, se eles estão numa situação e eu estou privando-os de mim, mas isso não está fazendo conta, eles estão cuidando dos seus interesses e virados para outras coisas, né? Eles não esperam por mim, então, em vez de me tornar devedor é eles que se tornam os meus devedores. Se eu contraio dívidas com a alma, eu tenho com o que pagar, né? Tenho os méritos e permaneço sempre o que sou. Mas se você, alma, as contrai comigo, como você me pagará? Por isso, permanece atenta no seu posto, no seu estado de vítima, como eu coloquei você, como queira que te tenha, se é que quer me fazer o seu devedor. Eu disse: quem sabe, ó Jesus, como estará o padre? Porque hoje ele não se sentia bem, e não me lembrei dele para pedir-te de contínuo, como fiz anteontem. E Jesus disse: continua a estar mais aliviado. Ele respondeu: ele continua a estar mais aliviado, porque quando você me pede continuamente, eu sinto a força da oração, e quase me impede de fazê-lo sentir mais sofredor. Com o tempo, cessando esta oração contínua, esta força vai se perdendo, e eu fico livre de fazê-lo sofrer mais. Então, ela está falando aqui: eu não me lembrei dele para pedir-te continuamente, como fiz anteontem. Ela ficou pedindo continuamente por ele. Então, ele fala: continua a estar mais aliviado, porque quando você me pede continuamente, eu sinto a força da oração, e quase me impede de fazê-lo sentir mais sofredor. Então, eu não mando mais sofrimento, alivio. Com o tempo, se você parar a oração contínua, esta força aqui da sua oração vai se perdendo, e eu posso fazê-lo sofrer mais. Então, oração contínua, o poder da oração contínua. Então, tem que continuar orando pelas pessoas, para que Deus possa aliviar, né, o sofrimento delas, amém?
Então, gente, é isso aí. Vamos ver se vai ficar bom esse vídeo, né? Eu vou colocar à disposição de vocês agora para domingo. Espero que fique bom. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.